Todo casal sonha em ter filhos e construir uma família perfeita. E quando eles chegam, as prioridades, preocupações e rotinas não são mais as mesmas. Porém, mesmo com todo amor e carinho que uma família pode dar, na maioria das vezes eles acabam demonstrando um lado totalmente diferente do que lhes foi ensinado. No vídeo de hoje, vamos invadir as mentes e os lares das famílias que entraram para a história por ter as crianças mais perigosas do mundo. E se ainda não for inscrito, se inscreve em nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui é o Daniel, e este é mais um Se Eu Contar, Ninguém Acredita. Os irmãos David e Brian Freeman moravam no estado da Pensilvânia e pareciam ter crianças normais. Frequentavam a escola e eram gentis com professores e colegas, mas era dentro de casa que tudo isso mudava, pois eles não aceitavam a religião imposta por seus pais, Dennis e Brenda, que por sua vez eram testemunhas de Jeová. Os garotos então logo assumiram outra religião, o neonazismo, e foi com a ajuda do primo, Ben Bidray, que eles mataram os pais e o irmãozinho Eric, de apenas 11 anos de idade, a sangue frio. A polícia os encontrou dias depois na casa de um amigo, no estado de Michigan. Eles foram presos e condenados à prisão perpétua. O próximo chama-se Eric Smith. Ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1980, em Nova York. Ele era um menino solitário e sofria com provocações de outros garotos por causa de suas orelhas, óculos de lentes grossas, sardas e cabelos ruivos. Aos 13 anos, no dia 13 de agosto de 1993, perturbado, atraiu Derek Hobb, de apenas 4 anos de idade, para um parque local, onde o estrangulou e jogou pedras enormes em sua cabeça. Eric foi condenado por unanimidade por seu assassinato em segundo grau, com uma pena máxima, disponível na época para assassinos juvenis, mínimo de 9 anos a prisão perpétua. Seus pais acharam injusto o veredito de culpado, porque estavam convencidos de que Eric estava doente. Apesar do alívio da família de Hobb, composta por seu pai, sua mãe e um irmão de 12 anos, mas nada iria amenizar sua dor da perda, ao lembrarem toda vez do seu pequenino anjinho. Outra graciosidade de criança chama-se Mary Flora Bell. Ela nasceu na Inglaterra em 1957. Sua mãe, uma prostituta, usuária de drogas e alcoólatra, deu à luz quando tinha apenas 17 anos. Ela mantinha uma relação abusiva com a filha e tentou assassinar Mary diversas vezes. Normalmente drogava a menina com anfetamina e cegava o rosto dela em sua própria urina quando ela fazia xixi na cama. Beth tentou dar a filha para adoção diversas vezes, mas sempre era impedida por familiares, que levavam a criança de volta para casa, onde ela era obrigada a ter relações com os clientes da mãe. Tudo isso afetou muito a menina, que descontava sua fúria maltratando animais, como gatos e cachorros. Ela ainda foi acusada de empurrar um primo de 3 anos da escada abaixo e ele ficou gravemente ferido. Um dia antes de seu aniversário de 11 anos, ela fez a sua primeira vítima, Martin Brown. Ele tinha apenas 3 anos quando foi cruelmente estrangulado por Mary e sua amiga Norma. O corpo do garoto foi encontrado em uma casa abandonada e as duas ainda foram ao enterro do garoto, onde Mary teria pedido para vê-lo no caixão. No mesmo dia, Mary e Norma invadiram a enfermaria escolar e vandalizaram o local. Deixaram bilhetes assumindo a responsabilidade pela morte de Martin. Porém, a polícia não acreditou e considerou-o apenas como sendo uma brincadeira de mau gosto, já que Mary era conhecida por eles por ter um caráter transtornado. Cerca de um mês depois, em julho de 1968, a segunda vítima foi morta. Brian Rove tinha apenas 4 anos. Mary estrangulou e mutilou Brian com uma faca. A pele das genitais da vítima estava esfolada e havia uma letra M cravada na barriga. Após a morte de Brian, sua família contou à polícia que, antes do assassinato, Mary e Norma haviam molestado a criança, e que Mary perguntava repetidamente se ele sentia a falta de Brian. A homicida teria dito para procurar o corpo do menino perto dos escombros, e alguns dias depois o corpo foi achado em uma área abandonada. Mary e Norma tornaram-se as suspeitas principais dos crimes, foram interrogadas por detetives e mudaram a versão da história inúmeras vezes. A prisão de ambas ocorreu em 7 de agosto, no dia do enterro de Brian. O detetive responsável flagrou as amigas homicidas rindo, no momento em que seu caixão era transportado. Na delegacia, uma assassina tentava jogar a culpa para outra, até que finalmente Mary assumiu a culpa, afirmando que matava por prazer e emoção. Levadas a júri popular, Norma foi inocentada e Mary culpada dos assassinatos, 4 estrangulamentos e pela vandalização da enfermaria escolar. Recebeu uma sentença indefinida por homicídio involuntário.
Aos 23 anos foi liberada, após cumprir mínimos 12 anos de prisão. Ela recebeu autorização para começar uma nova vida no anonimato. Teve uma filha e uma neta, e lançou, juntamente com a jornalista, sua biografia. Outro caso que ganhou os holofotes da mídia foi o dos dois amigos, John Venables e Robert Thompson, onde os dois, de apenas 10 anos na época, foram presos por matar uma criança de apenas 2 anos de idade, o pequeno James Burger. O caso aconteceu em 12 de fevereiro de 1993, quando James estava passeando com sua mãe em um shopping center, na cidade de Buttery, Inglaterra, quando de repente Denise, sua mãe, notou que seu filho tinha desaparecido. Desesperada, a moça consultou as câmeras do shopping e se deparou com uma cena chocante. Seu filho havia sido levado por 2 crianças que passavam pelo local. A vítima ainda foi avistada por cerca de 38 pessoas que afirmavam que James chorava muito, mas que quando confrontava os 2 garotos mais velhos, eles afirmavam que a criança era irmão deles. Então foi quase 2 horas depois, vagando pelas ruas, que os dois seguiram para um terreno baldio próximo a uma estação ferroviária, onde iniciaram os ataques brutais que colocariam fim na curta vida do pequeno James. Eles começaram a jogar uma lata de tinta azul que tinham roubado. Logo depois iniciou o espancamento. Os garotos se revezaram e desferiram chutes, socos e tapas na criança, além de jogar pedras e tijolos na vítima. Uma autópsia confirmou que os assassinos inseriram objetos na boca e ânus de James. Com James já morto, os dois colocaram seu corpo nos trilhos da estação ferroviária, a fim de simular um acidente. O cadáver da criança foi encontrada 2 dias depois, cortada ao meio, após ser atropelado por um trem. As imagens do shopping serviram de guia na busca pelos assassinos. A polícia contatou as testemunhas que tiveram visto os criminosos. No entanto, foi após uma mulher reconhecer Robert e John como seus vizinhos que a prisão foi efetuada. Agora eu quero que conheçam Graham Young, o psicopata obcecado por substâncias letais, cujo objetivo era aplicar em pessoas e até mesmo familiares. Nascido em Londres em 1947, ele sempre foi um garoto um tanto sombrio, não por gostar muito de ler e sim por dispensar histórias de suspense, se agarrando em livros sobre Hitler e venenos. Ele começou bem cedo, por volta dos seus 13 anos de idade, começou a dar substâncias letais a gatos das ruas, vindo a cogitar novas vítimas, dessa vez humanos. Assim foi com 15 anos que começou a envenenar a própria família. Então o pai começou a suspeitar do filho quando sua irmã começou a ter grandes alucinações. Mas quando questionado pelo pai sobre ele ter sido o ato daquilo, ele afirmou não saber de nada e fez tom de tristeza. O pai por sua vez acreditou, mas foi quando a madrasta do garoto morreu que seu pai não acreditou mais nas mentiras do filho e mandou para um hospital psiquiátrico, que o diagnosticou com transtorno de personalidade e esquizofrenia. E foi lá que ele acabou encontrando novas vítimas, os pacientes e funcionários, e por incrível que possa parecer, anos mais tarde, o garoto teve alta e pôde sair do hospital, vindo a fazer novas vítimas. Mas é claro que isso não ia acabar bem para ele, que foi preso e condenado à prisão perpétua, vindo a morrer em sua cela no ano de 1990. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, vai metendo logo o dedo no like e não se esqueça de comentar. Afinal, o seu comentário é muito importante. E não se esqueça também de compartilhar o nosso vídeo. E para finalizar, aqui estão alguns vídeos para que você possa assistir. É só clicar e bom divertimento!